alegres por mais uma lição sobre o descanso em Cristo, nós iniciamos este estudo com uma pergunta. Pode uma pessoa que provém de uma família disfuncional, complicada, difícil, tornar-se uma pessoa com uma vida equilibrada e feliz? A lição dessa semana, tomando por base a experiência, a vida de José, procura demonstrar que sim. Por quê? Descendendo de lares disfuncionais, complexos, o seu relacionamento pessoal com Deus fez toda a diferença. Trouxe para ele cura e descanso emocional. Os problemas de relacionamento foram revertidos, mudando a sua vida e transformando posteriormente a vida de sua própria família. Assim é que o exemplo de José nos é apresentado como uma esperança para as famílias em nossos dias. A lição inicia analisando o lar dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Uma vida de famílias complicadas, com problemas causados por lares disfuncionais. Quando Deus estabeleceu o casamento, ele definiu que o homem teria uma só esposa. Porém, nessas conhecidas histórias bíblicas, nós percebemos que, por volta do ano 2000 a.C., nos dias de Abraão, já havia uma cultura institucionalizada de poligamia. O homem casado com mais de uma mulher. E mais do que isso, havia o costume das senhoras utilizarem as servas para que, através delas, seus maridos lhes gerassem filhos. Isso produziu um clima de tensão na família de Abraão, que migrou depois para a família de Isaque, resultando na disputa entre os seus filhos, Esaú e Jacó. Mais tarde, Jacó, enganado pelo seu sogro Labão, casou-se com duas irmãs, que recrutaram suas criadas para gerarem filhos para os seus esposos. Esses filhos viviam em constante rivalidade entre si. Nesse clima, Jacó privilegiava a Raquel, sua esposa preferida, e os seus filhos. José tornou-se o filho predileto e terminou odiado pelos seus irmãos que o venderam como escravo para o Egito. Assim nós encontramos o início da história de José. A lição observa que, ao José ser levado cativo para o Egito, os sentimentos de dor, tristeza e ansiedade que estavam em seu coração eram fruto de uma família disfuncional, de um lar complicado. José havia crescido acreditando ser um filho, uma pessoa especial. Mas agora, quem ele era? Escravo num país estrangeiro, imerso em uma outra cultura, tendo que aprender uma língua diferente. Nessa condição, José aprendeu algumas preciosas lições. E através dessa lição nós encontramos algumas delas. A primeira lição que José aprendeu é de que ele necessitava de um relacionamento pessoal com Deus. Em sua viagem para o Egito, José teve tempo de relembrar-se do Deus de seu pai, a quem ele havia aprendido a amar e obedecer na sua infância. Porém, a fé não é algo transmitido geneticamente. Deus não possui netos, e sim filhos espirituais. E José percebeu que ele requeria uma experiência pessoal com Deus. Assim é que ele orou ao Senhor, para que Deus estivesse com ele onde quer que ele fosse, para que ele pudesse encontrar descanso pessoal no Senhor. Isso aconteceu. José assumiu um compromisso pessoal com Deus, de fé, de amor, de fidelidade e de obediência.
A segunda lição que José aprendeu é que ele sentiu a sua necessidade, a sua dependência de Deus. Foi revendido para a família de um oficial de Faraó, Potifar. E agora a sua vida parecia depender da vontade de outras pessoas. Nada ele podia fazer mais em seu próprio favor. Assim José aprendeu uma segunda lição: depender total e completamente de Deus. Nesse momento, ele aprendeu uma terceira lição: a de que o seu valor pessoal dependia do valor que ele tinha para Deus. De filho querido e amado, ele agora havia se tornado um escravo desprezado, sozinho, sem amigos, desamparado. A sua autoestima entrou em crise. Parecia que o mundo, a vida, havia se voltado contra ele. Mas José não se deixou intimidar por essa situação. E ele percebeu que o seu valor dependia do valor que ele tinha para Deus. Isso nos ensina uma lição hoje. O nosso valor não depende do valor que os outros nos dão. Porém, mesmo sabendo que os outros não irão apreciar tudo que somos e tudo que fazemos, nós temos que ter a convicção de que nós temos valor para Deus, porque Ele ofereceu o seu Filho na cruz do Calvário por nós. Ele cuida de nós, Ele nos acompanha, Ele nos entende, não nos abandona, não nos deixa sozinhos, nos ama, nos livra do pecado, nos ajuda, tem planos para a nossa vida. Foi isso que José aprendeu. Assim, a quarta lição que José teve que aprender foi a de permitir que Deus guiasse a sua vida. Deus tinha planos para ele. A Bíblia diz que, na história de José, que ao entregar-se nas mãos de Deus, o Senhor era com José. O Senhor o elevou a uma posição de confiança na casa de Potifar, que o colocou como mordomo-chefe. Assim o Senhor abençoou a vida de José e tornou-o próspero. Porém, de repente nós percebemos que quando tudo parecia bem, surgiu uma grave crise. A mulher de Potifar cobiçou José, convidou insistentemente para o adultério. Mas nesse momento, José demonstrou ter aprendido uma quinta lição. Ele tinha um compromisso pessoal de fidelidade com Deus. E ele responde à tentação da seguinte maneira: como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? José entendia que o pecado é sempre uma atitude contra Deus, contra o seu caráter, contra a sua vontade. É uma quebra de confiança no relacionamento com Deus, de afastamento dele, dos seus princípios, da sua vontade, dos seus propósitos. Mesmo quando o pecado é contra outras pessoas ou envolve outras pessoas, ele é um pecado contra Deus. Nós precisamos entender isso. E assim, a comunhão, o compromisso pessoal de José com Deus, deu a ele forças, poder para resistir à tentação. José sofreu por causa dessa decisão. Foi colocado durante 2 anos injustamente na prisão. Mas ali, mesmo nessa triste condição, ele aprendeu uma sexta lição. Quando somos fiéis a Deus, podemos sofrer injustiça, mas decidimos permanecer fiéis. Quando isso acontece, Deus nos dá poder para sermos resilientes, mesmo em meio às injustiças da vida. A vida na terra não é uma vida justa. Nem sempre o bem é recompensado e nem sempre o mal é punido. E José aprendeu isso. 2 coisas não existem nesse mundo: justiça e verdade, porque são atributos do caráter de Deus. Devido ao pecado, enquanto estivermos aqui, nós não veremos nesse mundo nem justiça e nem verdade.
Mas José não se concentrou na injustiça da sua situação. Ele permaneceu fiel ao Senhor. Manteve na sua disposição de servir a Deus. E assim José, agora aprendendo a resistência à injustiça, aprendeu a resiliência ao sofrimento. A Bíblia diz que o Senhor continuou com José. E dessa maneira, José exerceu a sua influência na prisão. Tornou-se amigo de todos, passou a ajudar as pessoas que ali estavam, ganhou a confiança do carcereiro, começou a cuidar dos outros presos, começou a ajudá-los, a transmitir-lhes mensagens de ânimo e de fé. Enfim, através da vida de José, nós podemos aprender que a nossa vida pessoal pode ser melhor, apesar da nossa origem familiar complicada, apesar de estarmos cercados por momentos difíceis, apesar de termos atravessado crises na vida, apesar de por vezes nos sentirmos feridos e frustrados, apesar de sermos incompreendidos e atingidos desse mundo conflituoso de pecado em que vivemos, nós podemos, pela nossa comunhão com Deus, pelo nosso compromisso pessoal com Ele, vivermos uma vida feliz. Se confiarmos a direção de nossa vida nas mãos de Deus, se aprendermos a depender dEle, se aplicarmos os princípios de Deus, a sua palavra em nossa vida, Deus será para nós escudo e auxílio presente. Adquiriremos força para vencer os problemas dessa vida. Podemos conseguir um bom relacionamento onde quer que vivermos. Podemos viver uma vida saudável e equilibrada, apesar da nossa origem, apesar de passarmos por tantos problemas e por tantas dificuldades. Deus não nos abandona em meio às provações, às lutas e às dificuldades desse mundo. Ele continua guiando a nossa vida e tem planos para nós. No momento devido, Deus fez com que a vida de José resplandecesse. Foi reconhecido por Faraó como servo de Deus. Foi colocado numa posição de confiança lá no Egito. Na próxima semana, nós aprenderemos mais lições sobre a vida de José. Como vindo de uma família disfuncional, ele tornou-se um instrumento nas mãos de Deus, uma bênção para outras pessoas. A sua vida pessoal foi transformada. Relacionamentos perdidos foram restaurados. E Deus deseja fazer isso comigo e com você, se nós aprendermos esta lição através da vida de José. Que essa seja a minha e a sua oportunidade de vivermos uma nova vida, uma nova experiência com Deus.